das pessoas. Aleluias. E o que sai dos teus lábios é a voz do Senhor ao coração das pessoas. Deus fala através da minha e da sua vida. Nós somos instrumentos de Deus. Aleluias. Às vezes nós olhamos para os noticiários e observamos os encontros internacionais, né? O chanceler de determinada nação, embaixador de determinada república, visitou tal lugar, um grande acontecimento. Percebe uma autoridade passando. Para isso você só precisa ter uma fé correta para entender quem é você. Glória a Jesus. Vamos ler um texto aqui, irmãos? Capítulo 7, versículo 10. Diz assim: a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva a salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Amém? Glória a Deus. Olhe para a pessoa bonita que está aí do seu lado, dê um sorriso para ela. Glória a Jesus. Isso, mostre aí as suas... Está difícil de mostrar as canjicas, né? Estão de máscaras, né? Não dá para mostrar as canjicas, mas dê um sorriso para ela, diga para ela assim: o Senhor hoje tem uma palavra de refúgio, de consolo para o seu coração. Mas preste atenção, a verdade do Evangelho precisa ser praticada. Amém? Glória a Deus. Pode assentar. Quem está feliz aí pode aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Há motivos de felicidade, sim, porque nós estamos na presença do Senhor. Deus está ministrando aos nossos corações. Nesses dias temos sido ministrados por Deus e nós precisamos aprender algo interessante em Deus. Deus é um Deus de processos, e nos processos que nós vivemos na vida, nada é por acaso, e você não pode perder um clique sequer. Já viu que nós não perdemos um flash? Nós não podemos perder um processo sequer da vida, mas todos eles fazem parte do destino da nossa caminhada. Deus está nos levando para um propósito específico e muito especial. E eu sei que muitos de nós já estamos percebendo o mover de Deus e para onde Ele está nos levando. Alguns não estão compreendendo. Eu quero hoje tentar levar você a estar sintonizado no tempo de Deus. Já compreendemos que não é o nosso tempo. Muitas das coisas que nós vemos não faz o menor sentido, porque nós não andamos por vista, nós andamos por fé. E aquilo que a gente vê muitas vezes não vai fazer muito sentido, não vai ter muita justificação, não vai se justificar. Você vai olhar, parece que é um caos. Você vai olhar, parece que é um exército de ossos secos. Você vai olhar, parece que é um rio seco. Você vai olhar, parece que é um mar. Vai olhar, parece que é uma montanha. Vai olhar, parece que é uma parede, um muro. Não tem saída, não tem justificativa, não tem o porquê de muitas coisas. Mas como nós andamos por fé, nós entendemos que é um processo. E o destino está depois do processo. E eu preciso compreender cada momento desse processo. Há momentos em que eu preciso entender que Deus está forjando o meu caráter. Há momentos que Deus está forjando a sua fé. Deus está trazendo sensibilidade para você. Deus está te resgatando, Deus está movendo o seu coração, movendo a sua fé, te retirando de determinadas situações, mas apenas um processo, é apenas a paisagem. Nós fizemos uma viagem agora nessa última semana, uma viagem um pouco distante. A gente viajou
para descansar e a gente viu muita coisa no trajeto, mas nós tínhamos um destino, era Caldas Novas. Na mente a gente já visualizava aquelas piscinas, água quente, né? Você sentia a água quente, é como você está sabendo qual é o seu destino. Você, embora a Bíblia diz que não chegou aos olhos humanos, não viram, nosso coração não consegue perceber isso, mas você tem o seu coração lá, você se vê lá, você se imagina lá, você sabe o destino é o céu. Eu estou caminhando em direção ao céu. No trajeto a gente viu algumas coisas, estrada bonita, paisagens bonitas, outras coisas não eram bonitas, acidente, uma coisa ou outra. Agora fizemos uma viagem para Jataí, a gente viu um acidente muito feio, um caminhão que bateu num outro caminhão. Esse estava transportando soda cáustica e foi aquele negócio todo horrível de se ver, mas a gente tinha um destino. Eu estava indo para a casa do meu pai, eu tinha um destino, eu estava visualizando isso. Estas coisas que acontecem quando você está indo para um lugar são apenas paisagens ao longo do caminho. Deus apenas está te conduzindo, às vezes é no meio do deserto, mas é para pastos verdejantes. Não é assim que o salmista diz? Então Deus está nos levando a águas tranquilas, mas teve que passar no meio do deserto. Tem tantas coisas que a gente vê. A caminhada para um destino tem muitas imagens. Você vê muitas coisas bonitas, outras não tão bonitas. São apenas processos ao longo da sua caminhada. Você aprende a esperar, aprende o momento de entrar em guerra espiritual, aprende o momento de pelejar em fé, de como enfrentar as suas batalhas, do que é ter fé, como ter fé. Descobre que não precisava estar assustado, não era necessário estar com medo. Descobre e às vezes fica até envergonhado: Senhor, mas não é possível que eu duvidei. No final tudo ocorreu como o Senhor já havia falado, mas apenas faz parte do processo. Há um destino e Deus vai te levar para o destino. Amém? Você crê nisso? Quantos creem nisso? Deus vai te levar para o destino. Deus vai te levar para o destino. A minha proposta hoje é falar com os irmãos e liberar uma palavra para o seu coração. Eu me sinto neste culto, eu sei que ainda a gente fala assim algumas coisas que eu quero já descansar assim no Senhor e deixar algumas coisas para o irmão Eduardo trabalhar isso aí com vocês nas quintas-feiras. Mas eu quero trazer uma palavra nesta noite para a família, para a igreja, para você como igreja do Senhor Jesus Cristo. Não a respeito apenas das suas guerras, não a respeito apenas das nossas questões, mas de quem nós somos como igreja, como filhos de Deus. E para isso eu quero levar você, o seu entendimento, os irmãos que estão acompanhando conosco através desta transmissão, e hoje nós vamos até o final em nome de Jesus, e você vai ter a oportunidade de ver este vídeo depois e poder se alimentar com esta palavra novamente e poder entender claramente aquilo que o Senhor está derramando sobre nós, mesmo que seja como uma brisa suave. E eu entendo a questão de derramar sobre nós, gotejar sobre nós a palavra de Deus, a sua doutrina, essa palavra vir gotejando, é porque no momento nem sempre nós compreendemos tudo aquilo que o Senhor libera para nós, mas se você voltar a esta palavra e buscar nela a revelação que Deus tem para você, você vai entender que Deus vai te alimentar de uma forma extraordinária. Coisas que você não visualizava antes, você vai começar a visualizar. Que você não entendia, você vai começar a compreender, porque as coisas de Deus nós não entendemos no raciocínio natural. Esta semana eu falei com um rapaz e eu disse para ele: olha, a primeira coisa, todo e qualquer, porque ele lê muito e está com a mente confusa, assim, desesperado. Eu disse: olha, a primeira coisa, nada abala a minha fé, porque primeiro, todo e qualquer conhecimento tem que se conformar com a palavra de Deus. Eu não tiro a palavra de Deus e aceito qualquer coisa. Esse é o primeiro princípio para nós. Não adianta eu trazer toda uma base de pesquisa, de estudos, de filósofos e de teólogos. Também estudei teologia, também me formei, fiz o meu bacharelado em teologia,
tenho lido muitas coisas, e eu sei que se você pegar cada pesquisa, você vai dizer assim, é difícil crer na palavra de Deus, porque você está dando crédito e sendo incrédulo com Deus. Deus, eu acho que o senhor está mentindo, olha o que o fulano falou. Então, tudo aquilo que qualquer homem limitado, tudo aquilo que qualquer homem que tem a sua mente forjada no Adão caído, ele vai ter que se conformar com a palavra de Deus. Se ela se enquadrar na palavra de Deus, eu posso pensar. Se ela não se enquadrar, irmão, está fora. Então a palavra de Deus é a bússola, é a lâmpada, ela vai iluminar a nossa caminhada. Amém? É simples assim. Contradiz a palavra de Deus? Então se explique. Eu não tenho que pegar a palavra de Deus e ficar sofrendo por alguma coisa. A palavra de Deus, ela é a verdade. É Deus cuidadosamente falando nas nossas limitações, mas falando conosco. Sabe, irmãos, a fé correta, o texto que nós lemos, versículo 10, olha só, diz assim: a tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. Diga comigo, salvação. Isso é o que Deus fez por nós, nos deu salvação. Uma fé correta, ela vai produzir em nós comportamentos corretos. É diferente de você tentar, do homem religioso tentar ter comportamentos para merecer alguma coisa, ter comportamentos para tentar ser aceito, ter comportamentos para poder tentar ter direito de orar. Ah não, porque deixa eu dizer uma coisa que o diabo gosta de fazer com as pessoas: levar você para as suas introspecções, e aí ele brinca com o ser humano, porque o homem, quando começa a olhar para si, ele vai viver aquela situação de acerta uma coisa, erra outra, pode hoje, amanhã já não pode, porque ele está olhando para si e encontrando justiça própria, sua própria justiça, seu próprio padrão do certo e do errado. Lembra lá? Comeu do fruto do certo e do errado, conhecimento do bem e do mal. E aí o homem vai exatamente para o mesmo fruto e vai viver as mesmas dores e os mesmos sofrimentos, olhando para si. Ah, eu acho que Deus não está ouvindo a minha oração, porque eu estou levantando da cama com o pé esquerdo, eu estou piscando um olho diferente, e vai viver a vida assim, encontrando uma série de impedimentos para viver aquilo que Deus tem para a vida dele, uma série de impedimentos que impedem ele de ser aquilo que a Bíblia diz que ele é, porque ele está tentando encontrar isso nas suas obras, na sua capacidade de merecer. Ah, eu mereço, agora eu posso chegar diante de Deus e dizer: ó Senhor, acordo às 5h59, digo glória a Deus, depois me ajoelho, oro, depois eu tomo o meu café, faço isso, aquilo e aquilo outro, e tentar se justificar para merecer falar com Deus, para merecer isso e aquilo outro. É a chamada introspecção que o maligno utiliza para levar o homem, e faz com que o homem sempre esteja impossibilitado de alguma coisa. Não está pronto para prosperar, porque está errando em alguma coisa. Não está pronto para ser feliz na vida sentimental, porque está errando nisso aqui. Não está pronto para ser feliz e abençoado em determinadas áreas, porque ele olha para ele próprio, mas o meu aperfeiçoamento não vem de mim. Você não é aperfeiçoado por você. Somos aperfeiçoados em Jesus. Somos aperfeiçoados em Cristo Jesus. Nós fomos aperfeiçoados no Senhor. Jesus Cristo nos aperfeiçoou, nos resgatou, nos limpou, nos lavou, nos transformou, e a justiça que está diante de Deus é de Cristo Jesus. A justiça de Deus foi satisfeita na cruz através de Jesus. Toda a justiça de Deus foi satisfeita em Jesus Cristo na cruz. Então você não deve viver uma vida de aceitar acusações. Tem gente fora da igreja porque o fulano não é bom, tem gente fora da igreja porque ele não é bom, tem gente fora da igreja porque disseram isso, falaram aquilo, ele pensou aquilo outro, ele não se acha capaz ou não se acha merecedor, e assim por diante, a vida segue. Tem pessoas paradas na obra, no ministério, em casa, de tantas outras formas,
porque elas estão vivendo, buscando sua justiça própria, tentando ter comportamento para depois aceitar aquilo que de graça já foi dada. Mas é a fé que queridos, nos faz aceitar a libertação do sangue de Jesus derramado na cruz. É uma fé correta que nos faz compreendermos isso. Apenas uma fé correta nos faz compreender que não é de mim, não é de você, mas foi tudo por Ele, nele, para a glória do nome dEle. Porque Jesus quis ir à cruz para te resgatar, porque Ele te amou primeiro. É lindo isso. Não dá para deixar de anunciar esse evangelho, essa palavra, porque, irmãos, é maravilhoso isso. Quando às vezes um filho, um amigo, um parente está fazendo muitas coisas erradas, nós ficamos assim, a gente torce o nariz, fica, né, daquele jeito, contrariado, né, e chama a atenção e não fica legal. Mas o Senhor nos amou lá nos nossos delitos, lá nos nossos pecados, lá na nossa morte. A Bíblia diz que todos estávamos distanciados e carecíamos da glória de Deus. O homem estava afastado, irreconciliável com Deus, até Jesus. Foi nesta situação que Deus nos amou. Foi quando a serpente enganou o homem, ele caiu lá no Éden, que Deus amou. E a nossa percepção de amor, ela, para vocês verem o quanto ela é decaída, para vocês verem quanto a percepção de amor é decaída, aquela que você tem. Você diz assim, muita gente diz assim, como que Deus ama e permite isso aqui aconteça? Como que Deus ama se eu estou passando por isso? Aí eu vou lá na igreja e falo que Deus me ama e eu estou passando por esta e aquela outra situação. Muita gente imagina que Deus é tão amor, e quando nós falamos de graça, muita gente às vezes confunde a questão da graça com a possibilidade de você não enfrentar ou não passar pelas consequências de atos, de atitudes. Porque o inimigo diz assim, bom, se ele te ama, você pode fazer que nada vai acontecer. Se o fulano te ama, se ele te amasse de verdade, ele não ia falar isso para você. O mundo diz para você assim, seu pai não te ama, ele não deixou você ir. Sabe aquela festa, seu pai não deixou porque sua mãe não te ama. É isso que o mundo diz para você. Quando seu pai diz assim, não vamos comprar isso, mas você está querendo, você está no ímpeto da sua juventude, seus colegas têm, e dizem para você, mas seu pai é tão careta, aí aquela voz maligna vem assim, acho que minha mãe não me ama, porque, nossa, todos os meus colegas têm, só eu que não tenho. Minha mãe e meu pai não me amam, não é possível, não deixou eu ir naquele lugar, isso não é amor não, não é? Deus disse para Adão, não come, o dia que comer, certamente vai morrer. O que a serpente diz? É certo que não morre. O que o mundo diz? Se é amor, nada vai acontecer. Deus não é assim, queridos. O amor de Deus não impede a justiça de Deus. Deus nos amou de uma tal maneira, que entregou o seu próprio Filho para nos resgatar. Mas por que Ele nos amou de tal maneira e mesmo assim foi-nos expulsos do jardim? Porque, queridos, Deus é justiça. E a justiça de Deus não dá para você imaginar Deus fazendo um acordinho com o pecado. Deus não vai fazer um acordinho com o pecado. Não adianta aí a gente escalonar, né? Não, mas o pecado de derrubar um violão é diferente do pecado de derrubar um microfone. Não, o pecado mesmo é acertar aquela lâmpada lá do teto. Não adianta a gente escalonar o pecado. Deus não vai fazer esses acordos. Mas isso também não mata o amor de Deus. Você entende isso? Pastor, você vai me liberar para pecar? Não, mas se você pecar, Deus não vai deixar de te amar. Mas vai ter que existir o arrependimento. Isso não vai impedir você de passar pelo trajeto daqueles que erram o caminho. Se a porta é ali, você vai para cá, você vai bater na parede, depois você vai entender, vai ter que ir por lá.
Você só errou o caminho, depois que você bateu na parede, você entendeu, tudo bem, me arrependi, vou mudar o caminho. Arrependimento, queridos, é mudança de pensamento, metanoia, novos pensamentos, novas ideias. Você vai ter que ter uma nova linha de pensamento, e isso vem como? Através do renovar da nossa mente. Aquilo que Paulo nos diz, nós não devemos nos conformar com esse mundo, nós devemos passar por um processo de transformação, de renovação da nossa mente. Os nossos padrões, eles estão contaminados, eles estão decaídos, são padrões naturais, mas o padrão de Deus está na sua palavra. Quando eu passo pelo padrão da palavra de Deus, eu começo a entender a ação de Deus. Eu não vou andar mais pelo padrão natural. O padrão natural é olho por olho, dente por dente. Lei pura. Ela me bateu, vou bater também. Padrão natural. Fez, levou. Deus vai castigar esse fulano de tal, vai arrastar ele no chão. Vocês vão ver a carrocinha de fogo de Deus passando e arrastando o fulano. Justiça do homem. Justiça do homem. Porque o homem morria de medo da sentença de Deus, escondido. Lembra da história da figueira? Jesus passou lá na figueira. Era a época de dar fruto? Não. Era a época de folhas secas, mas a figueira estava bonita. Lembra com o homem do medo da sentença lá no Éden? O que ele fez? Escondido umas folhinhas de figueira, tampando tudo. Obras humanas. Jesus amaldiçoou a figueira para a nação de Israel, entendeu? Você vai entender agora. Jesus amaldiçoou a figueira porque parecia que podia dar frutos mesmo na estação errada. Parecia que podia fazer alguma coisa quando não era possível fazer, não era possível dar frutos, não era a época de fruto, mas ela parecia que podia dar frutos. Um homem estava no pecado, escondendo de Deus lá no Éden, pegou umas folhinhas de figueira, se escondeu. Depois Deus teve que sacrificar um cordeiro, já simbolizando Jesus, que deveria um dia subir no madeiro, o cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Aí Jesus tira lá, mata, sacrifica o cordeiro, faz uma roupa decente, coloca no homem, dá a sentença para eles. Mas as folhagens daquela figueira era o símbolo dos comportamentos, de obras humanas que não podem promover nada. A palavra de Deus diz que não vem das obras dos homens, da bondade dos homens, daquilo que os homens podem fazer, para que ninguém se glorie nas suas obras. Então não é por você, é por Ele. Não há nada que você possa fazer que mude alguma coisa. Deus decidiu fazer. Amém? Mas Deus decidiu fazer a seu favor, para libertar você, para abençoar você, para salvar-nos. Deus decidiu fazer para nos salvar, porque Ele nos ama. Você consegue entender isso? Isso é a fé correta. A fé correta nos faz visualizar as ações do nosso Deus. A fé correta nos faz compreender que nós já fomos justificados em Cristo Jesus. Nós já fomos aperfeiçoados em Cristo Jesus. Sabe, a fé correta nos promove o verdadeiro arrependimento, nos leva a uma vida de arrependimento. O que é uma vida de arrependimento? É você viver em arrependimento. É isso. Simples assim, eu preciso viver uma vida de arrependimento. Uma vida de arrependimento. Pastor, vou ter que viver a minha vida lutando com o pecado. Não, você já venceu o pecado em Cristo Jesus. O pecado já é derrotado. O pecado já não tem mais poder sobre a sua vida. Por quê, pastor? Então eu ainda vivo assim, porque você não tem a fé correta. Quem tem a fé correta não se preocupa com isso, porque já sabe que o inimigo perdeu e que o Senhor venceu. Amém? Porque eu acredito na vitória de Deus. Eu creio que eu sou mais do que vencedor naquele que me fortalece. Eu creio nas verdades bíblicas, e se eu creio, vai me promover comportamentos adequados. Eu creio que sou filho de Deus, eu vou agir como quem?
Como o brigão da esquina? O noiado da praça? A prostituta lá do fim da rua? Não, eu vou me comportar como filho de Deus. Eu vou falar como Jesus falava. Gente, Jesus veio aqui. Eu sei as coisas que Jesus falava quando ele via enfermos. Eu sei como Jesus falava quando ele via alguém recebendo justiça dos homens. Eu sei como Jesus falava quando ele encontrava pessoas leprosas, endemoniadas. Eu sei o que Jesus falava quando ele via multidões de ovelhas desgarradas. Agora eu também sou filho de Deus. Pastor, como assim eu sou filho de Deus? A Bíblia diz, eu tenho fé, a minha fé é verdadeira, correta, genuína. Eu acredito nisso, então agora eu falo como filho de Deus. Se tem alguém doente, eu expulso a enfermidade, porque eu sou filho de Deus. Eu sei como o Filho de Deus se comportou aqui na terra. Está tudo aqui para mim, tem uma bússola, tem um manual, gente. Dá para fazer igual Jesus. Ele é um modelo, ele é o Adão perfeito. O pecado entrou por um, mas por um foi embora. Pelo pecado de Adão, pelo erro de Adão, do primeiro Adão, o pecado veio sobre toda a natureza humana. Mas aí os homens insistem de que é impossível Jesus tirar o pecado do mundo. Mas o pecado entrou por conta do erro de um Adão. Mas aí Jesus, o segundo Adão, Adão perfeito, que viveu em perfeição, subiu à cruz, entregou-se por nós, está à destra de Deus Pai. Mas o que o diabo faz? Mente, coça no ouvido das pessoas. E o que as pessoas mais uma vez fazem? Duvidam. Deus diz, se comer morre. A serpente diz, é certo que não morre. Deus diz, se aceitar vive. A serpente diz, eu acho que não. E o ser humano está aí, sem Jesus. Muitos sem Jesus. E muitos estão na igreja, mas estão só no prédio ou no movimento religioso. Não estão no coração, entregue ao Senhor e duvidam. Vão para a cama certos dias, assim, desesperados. Será que eu vou alcançar a minha salvação? Irmão, descansa no Senhor Jesus. Foi Ele que adquiriu a salvação para mim e para você. O seu nome está escrito no livro da vida. E quem escreveu? Não é menino para hoje. Estou emburrado aqui com o Eduardo. Vou apagar seu nome daqui, Eduardo. Você rapou esse cabelo, não vou deixar seu nome aqui mais. Vocês estão imaginando que Deus é igual a gente? O diabo é muito besta, irmão. Parece que ele não imaginava que um dia o Espírito Santo ia soprar assim tão claramente no seu ouvido, como está soprando hoje. Claro, cristalino. Nenhuma força de Satanás pode ir contra a sua vida, seu ministério, sua história, sua família. A sua fé correta produz os comportamentos corretos. Você age. Você agora sabe quem você é, uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram. Pastor, mas às vezes eu acabo... Problema de que às vezes você acaba não sei o que. Mas lembra que a fé correta produz uma vida em arrependimento? Uma vida em arrependimento. Jesus contou um negócio lindo para nós. Lembra lá da parábola das ovelhas perdidas? Da ovelha perdida, não, das ovelhas, mas da ovelha perdida. As 99, tinha até um hino antigo. Quem é antigo aqui que lembra do hino? Lembra? Lembra do hino aqui, antigo? Eram 100 ovelhas, né? Esse aí não é da época de vocês, não é da minha época, eu estou com 17 ainda, né, irmão? Comigo não. Mas é da época de vocês. Mas lembra um pouco da história que Jesus relatou para nós podermos entender. Eram 100 ovelhas. Presta atenção que você vai entender a sua história aqui. Ah, pastor, já sei. Jesus foi lá. Não, você não entendeu nada até agora. Você vai entender nesse momento aqui. Deus vai revelar algo libertador para a sua vida, para você colocar a sua fé para ser exatamente como ela deve ser. Uma se desgarrou. A Bíblia diz por que ela se desgarrou. A Bíblia questiona alguma coisa a respeito dela. A Bíblia diz que uma ovelha estava perdida, estava desgarrada, estava distante, estava fora do aprisco, estava fora do curral.
tentar todo linguajar para você entender. Tinham 99 ovelhas num curral, num aprisco, num certo lugar. Uma ovelha estava fora do cuidado do pastor, distante das outras. Ela havia se perdido, ela estava distante. Ok? O pastor deixa as 99 e vai em busca da ovelha perdida. Ele foi em busca da ovelha perdida. Quando ele encontra a ovelha perdida, ele pega a ovelha perdida, traz de volta, traz a sua ovelha perdida de volta e diz para as pessoas: olha, agora tem alegria, agora tem festa, agora vamos nos alegrar, agora vamos nos regozijar. Eu encontrei, eu trouxe de volta a minha ovelha perdida. Ele coloca a ovelha perdida de volta no aprisco. Lembra que a Bíblia diz que a festa no céu quando um pecador se arrepende? Parece parecida a história, né? Ovelha perdida, pecador que se arrepende, festa no céu, nos alegramos, vamos fazer festa. Mesma coisa, não é? Pois bem, a Bíblia não diz os motivos que esta ovelha se perdeu. A Bíblia não diz que esse pastor chegou lá e disse: ovelhinha, ovelhinha, olha como você está, vou lhe dar uma cajadada, e e vamos embora. A ovelha bateu a cabeça no pastor e disse: pastor, o pasto estava ruim, e isso, e aquilo, aquilo outro. Não houve nada disso. A Bíblia diz que o pastor encontra a ovelha, traz a ovelha de volta. Na fé correta. Você consegue compreender o que Jesus estava dizendo? Da vida em arrependimento. Porque uma vida em arrependimento, versículo 10, diz assim, cadê o versículo 10? Perdi meu óculos hoje. A tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim arrependimento que leva à salvação. Arrependimento que leva à salvação. Lembra que eu falei da introspecção? Porque o diabo vive dizendo para você assim, ó: vai pecar, vai pecar, vai pecar. A Bíblia diz que ele é o acusador. Quando você acerta, ele diz para você assim, ó: vai errar. Quando você erra, ele te condena. Quando você se arrepende em Jesus, não na introspecção, remoendo os seus pecados, buscando a sua justiça própria, olhando para você e dizendo: olha, fiz isso, mas e agora? Deus agora não me aceita, Deus agora isso, meu casamento agora vai acabar mesmo, minha família agora vai desmoronar mesmo, dentro da sua introspecção por conta das suas falhas e dos seus erros. Mas quando você se arrepende olhando para Jesus, não é para a morte. É como você se lembrar da lei. A lei não podia fazer nada, ela apenas mostrava o pecado, revelava o pecado e mostrava a condenação e a morte. Mas a graça é diferente. Jesus é diferente. Jesus é a vida. Jesus veio não condenar, mas trazer a vida. Em Jesus, o arrependimento em Deus não é para te matar, o arrependimento em Deus é para salvação. A Bíblia diz que o pastor encontrou a ovelha e trouxe. O que a ovelha precisou fazer? Ir de a pé para a Trindade? Não, ela não foi de a pé para a Trindade. Subir num pé de jatubá? Não. Ela apenas se deixou levar pelo pastor. Ela apenas se deixou levar pelo pastor. Em Jesus é assim também. Você só precisa deixar Deus cuidar de você. Você só precisa deixar Deus conduzir você. Você só precisa deixar o Senhor cuidar de você. Ele é o bom pastor, Ele está nos levando de volta para casa. A Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você não precisa fazer nada, você só precisa deixar o bom pastor te conduzir. Apenas deixar o bom pastor te conduzir. A Bíblia diz que Ele é lâmpada para os nossos pés, a sua palavra. O bom pastor nos conduz pela sua palavra. Ele é o caminho, se nós andarmos nele, estamos voltando para casa. Apenas isso. Apenas isso.
apenas deixar Deus cuidar de você, sem questionamentos, sem medos, sem outros pensamentos que o mundo, o pensamento decaído, a fé enganosa, que na verdade é incrédula, que chama Deus de mentiroso, provoca no ser humano. Nós precisamos apenas ter uma fé verdadeira, uma fé correta. A fé correta nos faz visualizar o amor de Deus e amar o nosso próximo. Não dá para ir para o céu sozinho. Você quer arrastar a sua geração inteira, sabe? Paulo diz assim: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Quando você tem a fé correta, não dá para viver a sua vida sabendo qual é o caminho e deixar as pessoas indo para o caminho errado. Não dá. Você se levanta e prega, você se levanta e faz alguma coisa, você se levanta e vai fazer aquilo que você tem que fazer, porque você sabe quem você é em Cristo Jesus, tudo aquilo que Jesus já fez por você. Mas tudo que o inimigo quer é que você viva uma vida remoendo o pecado, lutando. Ah, pastor, apanhei hoje de manhã, mas agora de tarde já venci um pouquinho. Eu espero que hoje de noite e tal. O que eu encontro são irmãos com 20, 30 anos de fé, dizendo: estou lutando para chegar no céu. Irmão, aplica a fé correta na sua vida. Chegar no céu está garantido em Cristo Jesus. Lembra da ovelha perdida? Deixa o bom pastor te levar. Só deixar o bom pastor te levar. Ah, pastor, mas é muito difícil. Ele pegou a ovelha e levou, irmão. Descansa no Senhor. Resta-nos apenas descansar no Senhor. Eu não ando pelo que eu vejo, o caminho não é pedregoso para mim. Eu ando por fé, eu estou em Jesus. Eu sou vencedor em Jesus, eu sou aperfeiçoado em Jesus. O pecado não pode me tocar porque eu estou em Jesus. Ainda que eu venha cometer um ato falho, eu vivo uma vida em arrependimento. O perdão do Senhor está em mim. A minha consciência de Cristo não me condena, mas me faz abandonar aquela situação e não me deixar ser acorrentado pelo acusador naquela situação, mas olhar para Jesus, descansar em Jesus, crer no seu mediador, aceitar a ação do mediador. Olha que atitudes diferentes, depois me informa o horário para não passar. Aceitar a ação do mediador. Duas pessoas, dois erros, dois pecados, comportamentos diferentes, duas traições. Judas traiu Jesus, sim ou não? Sim ou não, gente? Quem está aqui? Sim ou não? Você que está acompanhando a gente aí, Judas traiu Jesus ou não? Cadê o relógio aqui? Ah, sim, achei, pode levar. Judas traiu Jesus. O que ele fez? Passou lá, jogou as 30 moedas de prata de volta. O que ele praticou? Justiça própria, no padrão do homem. Bom, eu errei porque eu vendi por 30 moedas, vou jogar essas 30 moedas fora. No padrão dele estava resolvido o problema, não sim? Sim ou não? Sim. Não vendi por 30? Vou devolver os 30. Padrão do homem. Era a justiça dele, o entendimento da mente decaída. Vou tentar desfazer o que eu fiz. Mas isso não provocou nele paz. Isso não provocou nele descanso. Isso não provocou nele tranquilidade nenhuma. Mas a angústia, o medo, a acusação continuou corroendo ao ponto dele fugir, pegar uma corda, se amarrar e se lançar dessa corda e morrer, porque ele tentou resolver. Lembra de Pedro? Negou Jesus, mas Pedro olhou para Jesus. Quando Pedro olhou para Jesus, Jesus não estava condenando, ele enxergou o amor de Jesus. Pedro havia negado Jesus, Judas também negou Jesus. Pedro negou, ficou quieto, fugiu, se escondeu. Não conheço, nunca vi. Mas Pedro visualizou o amor de Jesus, ele não precisou fazer nada. Então ele chora, mas o choro de Pedro em Jesus produziu nele gozo, alegria. Pedro foi restaurado, porque quando há arrependimento em Jesus, é salvação, é vida.
A nossa vida precisa ser uma vida de arrependimento em Jesus. É salvação, é vida, porque nós estamos no Senhor Jesus. Nós estamos inseridos em Jesus. Sabe, queridos, eu quero findar essa palavra nessa noite, convidando você para nós ficarmos de pé.